Aqui, vamos começar então o nosso bate-papo? 998958356. Aqui, oficializaram o que a gente já esperava. O Cuca deixou o Atlético, o comando técnico do Galo, vai seguir a vida dele, o Atlético agora vai seguir sua vida também. Mas vocês acreditam que pelas ruas, eu encontrei pessoas que falaram assim comigo: ô Léo, fala lá no programa hoje que foi injustiça com o Cuca. Os caras armaram para tirar o Cuca. Era cruzeirense, não? Não, atleticano. E falando assim, aquela movimentação dos jogadores pedindo saída do Atlético por falta de pagamento de salário, aquilo desestabilizou e aquilo ali leva tempo para poder recuperar. Poderiam ter esperado um pouco mais. Eu vi algumas pessoas falando isso comigo. Eu acho que já era para ter encerrado em outro momento, de repente até antes do Clássico. A minha opinião, tá? Eu queria saber de vocês. Ponto final na era Cuca do Atlético, era para ser assim mesmo, Sarinha? Eu acho que eles colocaram reticências em algo que poderia ter sido um ponto final antes. Para mim, o que segurou o Cuca até esse pós-clássico foi a eliminação do Flamengo na Copa do Brasil. Para mim, o trabalho do Cuca já era muito ruim. Vocês comentavam aqui antes, né, que ontem, na quinta-feira, a dificuldade de enumerar 5 bons jogos, 5 bons jogos, não conseguimos, do Cuca neste ano. E isso, para mim, assim, coloca cada vez mais claro o quão ruim foi essa quarta passagem dele pelo Galo. Para mim, o que segurou ele realmente foram as classificações contra Bucaramanga, Godoy Cruz, foram as duras penas, e a eliminação do Flamengo, que aí sim foram bons jogos do Atlético e só nesta temporada no comando do Cuca. Então, para mim, ele tinha que ter sido demitido antes. Acho que o Atlético perdeu esse tempo. Porque pela história que o Cuca tem, o que segurou ele também foi a história que ele tem, é o técnico que mais venceu na história do Atlético. Então isso acabou colocando algumas coisas debaixo do tapete, sabe? Para relevar alguns erros que ele cometia dentro de campo. E para mim o clássico foi estupim, né? A gente sabe como perder clássico define muita coisa no futebol brasileiro, né? E foi assim para o Cuca. Ô Ailton, essa quarta passagem do Cuca à frente do Atlético, passagem ruim, por sinal, aproveitamento muito baixo, enfim. Você acha que o mantém como o maior treinador do Atlético ainda? Ou pode ter arranhado essa história de alguma maneira? Os números provam que ele é o maior técnico. Não tem como a gente tirar o número. Até gostei do trocadilho da Sara aí, né? Falando que foi a duras penas, né? Realmente, foi a duras penas. Sarinha! Foi a duras penas. O atleticano está penando, não vale a pena manter o Cuca. Então, assim, são trocadilhos mil que podem acontecer. Mas eu acho que foi o momento mesmo de trocar. Lembrando que o Cuca era o predileto da torcida antes dele vir. A gente tem que se lembrar. O torcedor do Atlético queria o Cuca. Ele não era o primeiro nome da direção, mas ele era o primeiro nome da torcida. Eles pediam. Hoje eles estão pedindo Sampaoli. Então tem que ter cuidado com o que pede, porque o seu desejo pode realizar. Olha até quando Sampaoli, vamos ver aí, vai resolver o problema. Ô, Vitor, nós vamos falar do futuro do próximo treinador do Atlético aqui no programa daqui a pouquinho. Inclusive, vai mandando mensagem pra gente aqui. Qual nome seria bacana para treinar o Galo, na sua opinião? 998958356. Ô, Vitor, deu pro Cuca? Era a hora? Fim da linha, né? Não só pelo resultado, mas pelo desempenho também. Já estava sendo bastante questionado. A Sara mandou muito bem ao dizer que o que sustentou... Sempre tem aquela paciência que passa um pouquinho, é pelo histórico. É o treinador, o maior vencedor no Atlético. E é mérito do Cuca. Tem muita gente que diz assim, e tal, é porque ele sempre pega time pronto e tal. Não, o mérito do cara venceu títulos, é o treinador mais vencedor da história do Galo. E aí sempre fica aquela paciência assim, poxa, ganhou uma vez, vai ganhar de novo, a qualquer momento ele vai ajeitar o time, claro, a qualquer momento o time vai engrenar e não vai. E aí só uma observação importante também sobre o trabalho do Cuca, é que eu defendo sempre a continuidade de treinadores, até que você percebe que o trabalho ele não melhora com o tempo, mas ele piora. E o trabalho do Cuca estava nesse caminho. O Atlético começa o Brasileirão, eu fiz até o programa com vocês aqui, depois da derrota do Atlético na estreia do Brasileirão contra o Grêmio. E o Atlético para muitos foi um dos grandes jogos do Atlético na temporada. O Atlético perdeu para o Grêmio e a gente destacou aqui no programa que o Atlético jogou bem, criando muitas chances, finalizando no gol, os jogadores perdendo gols, só que a confiança foi acabando.
e o trabalho foi piorando de lá para cá. Hoje o Atlético é um time que já não consegue nem criar mais jogadas. Era um time que perdia muitos gols, hoje é um time que já não consegue criar mais jogadas. E eu trago isso até em dados. Nos últimos 4 jogos, contando com o Clássico, 4 jogos é muita coisa. O Atlético terminou sem criar uma única chance clara de gol. Isso é muita coisa. Ou seja, o Atlético hoje é um time sem repertório, que não sabe envolver os adversários e que, na minha opinião, também eu acho que demoraram para perceber isso, mas eu entendo que é comprar uma briga com o torcedor, né? O Cuca é um ídolo de muitos torcedores do Galo, então a diretoria sempre vai ter um pé atrás para poder admitir um cara A como gente esse. aqui? Legal. Mas vamos colocar na tela o desempenho do Cuca à frente do Atlético, para a gente ilustrar tudo que nós estamos dizendo aqui. E para a gente também tirar a dúvida de quem está em cima do muro com relação à demissão do ex-treinador do Atlético. 47 jogos, 22 vitórias, 13 empates, 12 derrotas. Um aproveitamento de 56%. E se a gente tirar o Campeonato Mineiro aí, esses números viram um desastre, né? Exatamente. O Atlético tem 24%, Sarinho, depois da parada do Mundial? Pouco mais Depois de da 22%, volta? É o pior se eu não me time engano. depois do Mundial. Pior time. Seria o Lanterna, né? Se o Pior campeonato tivesse iniciado depois do Mundial. Enfim, o Atlético parou de jogar bola há muito tempo. O próprio Cuca chegou a reconhecer isso numa entrevista que, para mim, foi determinante assim, para eu cravar que ele não deveria continuar no Atlético. Na minha opinião, tá, gente? Já são 8 meses, até hoje eu não encontrei o time ideal. Alguma coisa assim. Time titular. O time titular. Ele falou e não É difícil, é muito difícil. Disse que não tinha vergonha de falar isso. Enfim, eu acho que ali ele já começou a jogar toalha e seja o que Deus quiser. Vamos ver até onde vai isso. Então, a vida tem que seguir. Muita sorte pro senhor Cuca, que é um cara que gosta do Atlético, um bom profissional, uma boa pessoa, mas tem hora que não dá, né? Não dá, enfim, a vida tem que seguir para os dois lados, o Atlético vai seguir seu caminho. E eu já pergunto para Vossas Excelências, quem seria o próximo nome? O meu é o Sampaoli. Sara Zeferino. Eu acho que seria um nome para agitar bastante o time do Atlético, né? Assim, tudo indica que ele está só esperando ligarem para ele, né? Para poder aceitar o convite, mas eu não sei se ele vai receber essa ligação, não. Sonho realista e um na terra, né? Bem otimista. Aliás, um sonho louco. Eu gostei do nome que você falou ontem. Pois é, um é o Fernando Seabra, que eu acho que seria gostei, um bom nome. Gostei. Agora, um nome, assim, estratosférico seria o Mourinho, que foi demitido hoje do Fenerbahçe. Não. Eu acho que Calma. o único time que o Mourinho aceitaria aqui no Brasil é o Flamengo. Ou Palmeiras. Por que, Sarinha? Dos dois. Qual que é o problema com o Atlético? Não, pela grandeza dos dois. Mas o Atlético é do tamanho do Flamengo, Não é grandeza, é dinheiro, Sarinha. Sarinha. É Tem dinheiro. grandeza também. Não é grana. No sentido de Aqui. futebol mundial, Palmeiras e Flamengo têm uma dimensão muito maior do que Atlético, Cruzeiro, Corinthians. Enfim. Sarinha? Sim, Eu hoje não acho. Eu não opinião acho. sua, Não vem direito com da essa sua conversinha pra cima de mim, Eu não. acho. Não vem desfazer de Atlético, Cruzeiro e América aqui, não. Falou? Ô, Vitão, já tem aí um nome ideal na sua mente? É difícil, porque a gente tem a expectativa do que a gente quer, do que o atleticano sonha e tem a realidade também. A gente vai conhecendo também a diretoria do Galo, né? O que o torcedor sonha e o que Vitor entrega, do que Paulo Brax entrega. Então, são coisas diferentes. Eu sou time Sampaoli por alguns motivos e eu peso na balança, tá? Eu entendo que o Sampaoli é um treinador que uma bomba, porque a qualquer momento... O Sampaoli, ele tem a capacidade de criar crise até ganhando. No meio de uma sequência positiva de 5 jogos vencendo direto, ele consegue criar um problema com o vestiário ali, alguma coisinha. Entretanto, eu coloco na balança e tem outros pontos positivos que me fazem preferir o Sampaoli, mesmo correndo risco, então eu assinaria esse risco. Um dos motivos que mais me chamam, que eu mais gosto de destacar, é o fato do Sampaoli ser um cara que quer vencer a qualquer custo e que colocaria senso de urgência no departamento de futebol do Atlético, que, na minha opinião, não tem senso de urgência. E vai falar assim, ô Rony, quantos quilômetros você está correndo no jogo, Rony? Ô Rony, 4, então você vai correr 8 a partir de agora. Eu não esqueço uma cena que o Atlético venceu, acho que foi contra o Grêmio, no Mineirão, por 3-1. E o Sampaoli saiu pro vestiário pé da vida, como se o Atlético tivesse perdido o jogo. Venceu por 3-1. É essa análise crítica que eu acredito que falta hoje, tanto começa de cima para baixo, né?
Começa nos donos, vai para o departamento de futebol e chega no vestiário até os jogadores, que é se contentar com pouco, e isso o São Paulo não se contenta. O Cuca mesmo disse que o Atlético fez um grande jogo contra o Godoy Cruz. O Atlético não criou uma chance clara de gol contra o Godoy Cruz. Então, assim, e os jogadores, você vê o Hulk depois do jogo, os jogadores, depois de um empate, um jogo de 1-0, os caras acham que tá tudo bem. Muita divergência nas falas do Cuca. Tirou o Scarpa, falou que o Scarpa não estava bem. Enfim, Ailton, conversa de bastidores, uma pessoa ligada ao Atlético confidenciou a gente hoje, na tarde do dia de hoje, que entre os 4 R's, cada um quer um treinador. Que os 2 R's mais importantes, pai e filho, um quer o Sampaoli, o outro tá barrando, porque ele tem outro nome. Enfim, eu acho que o tempo urge. Agiliza, tá, gente? Será que eles vão resolver no almoço de domingo? Não, tem que resolver em casa, mas resolver rápido, porque o tempo tá passando, o Atlético tem algumas disputas aí pela frente ainda. O Campeonato Brasileiro já foi embora, tem que lutar para não cair. É a minha visão.